No vídeo de hoje eu vou te contar quais estratégias eu utilizava para acertar mais de 40 questões dos simulados de humanas e linguagens. Então, vambora! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso vídeo aqui no YouTube, no qual no dia de hoje eu vou comentar para você sobre uma estratégia que eu utilizei e que me ajudou a acertar tantas questões de linguagens e humanas no Enem, beleza? Um adendo que eu queria fazer aqui inicialmente é o seguinte: eu poderia abordar esse assunto de diversas formas. Eu poderia falar que para você aumentar a sua nota em humanas e linguagens, você tem que estudar mais, você tem que estudar com mais qualidade, com mais constância, tem que revisar os conteúdos, mas eu sei que no fundo, vocês já sabem disso, apesar de eventualmente não aplicarem, né? Hoje eu quero abordar esse assunto e apresentar a vocês uma estratégia que provavelmente vocês nunca se depararam antes e não deve ter nenhum outro vídeo parecido com esse aqui no YouTube. Então, vambora! Para isso, eu vou te contar uma história. Como eu já comentei com vocês aqui algumas vezes, uma coisa que eu sempre prezei muito durante meu ano de preparação foi resolução de prova. Então aí, ao longo do ano inteiro, eu devo ter feito uns 8, 9 simulados no total. E durante a resolução desses simulados, uma coisa que era muito comum de acontecer comigo, e eu creio que também aconteça com vocês, é que principalmente nas provas de humanas e linguagens, eu ia resolver uma questão, a priori eu conseguia eliminar algumas alternativas, mas eu sempre ficava, no final, em dúvida entre duas questões, entre duas alternativas. E as questões do Enem, propriamente, são construídas para ser dessa forma, né? Geralmente, a maioria delas ele vai nos deixar em dúvida entre as duas últimas alternativas, e as duas parecem muito certas. E o que acontecia, na verdade, é que eu não conseguia identificar de forma objetiva qual que era melhor, qual que era pior. E eu sempre ficava em dúvida, então, mas no final das contas eu escolhia uma, né? E isso acontecia várias vezes ao longo da prova, eu sempre ficava em dúvida entre duas alternativas numa questão, mas eu acabava escolhendo uma e passava para a questão em diante. E o que acontecia, na verdade, era que depois do simulado, quando eu chegasse em casa, né, o pessoal me perguntava: Gabriel, e aí, como que você foi? Eu geralmente respondia: meu Deus do céu, me ferrei, eu devo ter ido muito mal. Porque pelo menos na metade das questões de humanas e linguagens eu fiquei em dúvida entre as duas e eu meio que chutei. Então se eu chutei pelo menos metade das questões, eu devo ter ido muito mal, né? Pelo menos era essa a sensação que eu tinha. Mas o que acontecia, na verdade, era que quando eu ia corrigir essa prova, eu via que eu acertava 35, às vezes mais de 40 em humanas e linguagens. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu chutei pelo menos metade das questões, eu fiquei em dúvida nas alternativas em pelo menos metade das questões e eu acertei mais de 40. Alguma coisa está acontecendo aí, né? Então isso ficou martelando na minha cabeça durante o ano de preparação. Isso aconteceu inclusive no dia da prova do Enem. E então no dia da prova do Enem foi a mesma coisa, eu fiquei em dúvida entre duas alternativas, mas eu sempre acabava escolhendo uma que no final das contas era a correta. E eu fiquei com isso na cabeça, passei em medicina, comecei o curso de medicina, até que pouco tempo atrás eu comecei a ler um livro do Daniel Kahneman, já comentei aqui com você sobre ele algumas vezes, O Rápido e Devagar, e lá tem um capítulo no qual ele vai abordar o assunto da intuição. E foi justamente aí que eu percebi o que me estava fazendo acertar tantas questões, era justamente a intuição. E quando eu falo desse assunto, que a minha intuição me ajudou a acertar tantas questões em humanas e linguagens, sempre que eu ficava em dúvida, podem surgir dois extremos. O primeiro deles é a seguinte pessoa, ela fala assim: ah, Gabriel, eu não acredito nesse negócio de intuição aí não, pra mim isso aí é balela. Sempre quando eu fico em dúvida entre duas alternativas, eu acabo escolhendo a errada. E aí? Então a intuição tá errada, né? Esse é o primeiro ponto que pode surgir. E a outra objeção que também pode surgir, e outra visão errada, na verdade, é o seguinte: a pessoa fala assim: ah, Gabriel, então quer dizer que para eu acertar as questões de humanas e linguagens, eu só tenho que seguir os meus sentimentos, né? Assim, seguir o meu feeling, escolher aquela questão que eu acho que está correta, não preciso nem pensar. Calma, calma. Você tem que evitar os dois extremos. Não é que a intuição por inteira seja uma coisa mágica, errada, e também não é que ela é uma coisa super funcional que vai fazer você acertar todas as questões. Não é isso. Você tem que evitar esses dois extremos, e para isso, para você compreender isso, eu vou te contar a história que o Daniel Kahneman apresenta no livro dele. Olha só. Então, no capítulo da obra no qual o Daniel Kahneman vai abordar esse assunto sobre a intuição, de quando a gente pode confiar nela ou não, ele vai apresentar o caso que aconteceu entre ele
e o Gary Klein. Gary Klein, ele é um estudioso da área da psicologia chamada Naturalistic Decision Making. Olha só, o inglês está afiado aqui, hein, galera? A tradução para isso seria basicamente tomada de decisão naturalista. Então ele seria uma pessoa que seria basicamente o arqui-inimigo do Kahneman, justamente por causa que o Kahneman segue outra linha da psicologia, mais focada em heurísticas e vieses. O Gary Klein acreditava que isso era errado, que essa abordagem era errada justamente porque os experimentos eram desenhados de forma a explorar esses nossos erros humanos e eles seriam muito artificiais e diferentes daquilo que aconteceria na vida real. O ponto aqui é o seguinte, esses dois caras tinham uma visão diametralmente oposta sobre esse problema da intuição. O Kahneman, justamente por ele ter experiência acompanhando, por exemplo, investidores ou médicos fazendo prognósticos, ele era muito cético com relação à intuição. Ele achava que, na maioria das vezes, ela levava a prognósticos a decisões erradas. Já o Gary Klein, por causa da sua experiência, principalmente acompanhando um quartel de bombeiros, ele tinha uma visão muito mais otimista com relação a esse tema e acreditava realmente que a intuição trazia benefícios significativos na hora de tomada de decisão. Perfeito, então a gente precisa entender o seguinte, esses dois caras tinham uma visão oposta. O Kahneman era cético, o Klein era a favor da intuição. E o que esses caras fizeram? Ao invés de eles ficarem discutindo na rede social, né, fazendo textão no Facebook, eles decidiram se juntar e tentar chegar a um consenso. Eles sentaram e falaram, vamos escrever um artigo juntos, tentando encontrar realmente uma solução para esse problema. Quando que a gente pode confiar? Na intuição ou não? A princípio, quando o Kahneman e o Klein começaram a trabalhar juntos, eles não estavam avançando muito, eles discordavam em muitos pontos, mas aos pouquinhos eles foram avançando, né? Tiveram momentos que o Kahneman relata que eles quiseram desistir de escrever esse artigo justamente por ser um assunto bem complicado, mas aos poucos eles foram avançando e chegando a pontos nos quais eles concordavam. E qual foi o primeiro deles? Vamos entender como que a intuição funciona. É basicamente da seguinte forma, você está no seu ambiente você vai ser exposto a uma situação. Essa situação vai te fornecer um indício. Esse indício vai despertar na sua memória uma informação que você já tinha armazenada lá. E essa informação que você já tinha armazenada no cérebro, por sua vez, vai implicar em uma resposta. Ou seja, a intuição seria basicamente o seguinte, nós reconhecermos padrões já vivenciados de forma inconsciente. Como assim? Vou explicar, presta atenção aqui. Vamos voltar ao caso do bombeiro. Eu falei para vocês que o Klein acompanhava um quartel de bombeiros e tal, e por isso justamente ele acreditava muito nessa questão da intuição na tomada de decisão, porque funcionava muito bem para eles, né? Então você já deve ter ouvido casos, por exemplo, de bombeiros que estavam numa casa salvando uma pessoa, e aí ele percebe de forma intuitiva, ele tem a sensação de que a casa vai desmoronar, e ele consegue sair de lá segundos antes da casa desabar, não é? Por que isso acontece? Porque o bombeiro, mesmo que de forma inconsciente, teve indícios do ambiente aos quais ele captou. Então, por exemplo, ele escutou uma madeira ali estralando, ele sentiu, sei lá, um vento, ele sentiu que o fogo estava aumentando muito rápido. Então ele teve esses indícios do ambiente de forma inconsciente, e isso despertou nele na memória situações que ele já tinha vivido. Ele já tinha presenciado, por exemplo, situações nos quais aquelas condições estiveram presentes antes de uma casa desabar, então ele de forma inconsciente reconhece que esses indícios estão associados à casa desabar, e por isso de forma inconsciente ele fala, meu Deus do céu, tô com a sensação de que essa casa vai desabar, apesar dele não ter notado os padrões de forma consciente, eu quero deixar isso bem claro. Então ele tem essa sensação e sai da casa segundos antes dela desabar. Por quê? Por causa que ele teve indícios que despertaram situações já previamente vivenciadas por ele. Esse que é o ponto central da intuição aqui. Então a gente volta àquela definição que agora eu acho que ficou mais claro. Então a intuição seria basicamente nós reconhecermos padrões de forma inconsciente de situações já vivenciadas. Perfeito. Por que eu quero que vocês entendam isso daqui? Por causa que o Kahneman e o Klein chegaram à conclusão de que, para a intuição ser confiável, a situação deve atender a dois critérios. Primeiro deles, o ambiente tem que ser previsível. Ele tem que estar sujeito a padrões. Ou seja, se você está num ambiente que é muito caótico, que não tem um padrão de repetição que a gente consiga captar,
você não vai conseguir desenvolver uma intuição correta, né? Então, vamos voltar ao caso do Kahneman. Ele justamente era cético com relação à intuição por causa do seu tempo estudando investidores, por causa que o mercado financeiro é um ambiente muito instável, pouco previsível. Sendo assim, as pessoas que utilizam a intuição para tomar decisões nesse contexto vão tender a fazer decisões ruins, justamente porque o ambiente é imprevisível. Então, esse é o primeiro ponto. Um ambiente, para que a intuição seja confiável nele, deve ser previsível. O segundo critério é o seguinte: essa previsão tem que ser passível de aprendizado. Nós temos que ser capazes de captar, de entender essa previsibilidade, esses padrões. E como que a gente faz isso? Geralmente é por meio de feedbacks. E esses feedbacks têm que ser rápidos e precisos. Vamos entender isso. Vamos supor que você está querendo aprender a jogar basquete. Quando você faz um arremesso, logo em seguida você obtém um feedback de que se você acertou ou não. Porque se você arremessa a bola e acerta a cesta e faz ponto, você tem um feedback positivo. Fala, olha só, você está no caminho certo. Agora, se você arremessa e erra, você tem um feedback negativo. Você fala, olha só, você precisa ajustar alguma coisa para conseguir acertar. Só que a partir do momento que a gente quer desenvolver uma habilidade, como por exemplo a intuição, e a gente não tem um feedback, não é possível desenvolver essa habilidade. Então, por exemplo, imagine que você quer aprender a arremessar uma bola no basquete, como eu estava falando, mas sempre que você arremessa a cesta, você não sabe se você acertou ou se você errou. Não tem como você consolidar essa habilidade, justamente porque você não tem um feedback. Então esse ponto é fundamental na intuição. Você tem que ter um feedback rápido e preciso com relação ao seu desempenho, porque isso vai te permitir aprender os padrões. Então esses são os dois critérios que uma situação deve atender para que nossa intuição seja confiável. Relembrando, primeiro, o ambiente deve ser previsível, deve possuir padrões. E segundo, ele deve te dar um feedback rápido e preciso com relação se as suas previsões estão sendo corretas ou não. Beleza, isso ficou claro, né? Agora vamos voltar ao ponto que a gente estava discutindo, que é o Enem, né? Afinal de contas, a gente está dando essa volta toda justamente para falar sobre o Enem, não é? Vamos imaginar as provas de linguagens de humanas. Será que eles atendem a esses dois critérios? Vamos pensar, primeiramente, tem que ser um ambiente previsível. As questões de humanas e linguagens seguem um padrão? Sim, porque todas elas são baseadas nas normas que o INEP, que o Enem estabelece, que tem que ser as questões. Então as pessoas que fazem as questões seguem as mesmas regras, os mesmos critérios para elaborar as questões. Então todas elas, no fundo, seguem o mesmo padrão. Elas são um ambiente, de certa maneira, previsível, beleza? Elas seguem um padrão recorrente. Esse é o primeiro ponto. Então, beleza, é um ambiente que tem um padrão que é possível que a gente conheça. Segundo, esse ambiente nos proporciona um feedback preciso e rápido? Sim ou não? Sim, porque se você vai lá, tá em dúvida entre duas alternativas e escolhe uma, quando você corrigir, você vai saber se você acertou ou errou, né? Então você vai obter sim o feedback do seu desempenho. Dessa forma, é possível que a gente desenvolva essa intuição, dado que esse contexto do Enem de Humanas e Linguagens nos dá um ambiente previsível, com padrões, e também nos dá um feedback da nossa habilidade de previsão. Perfeito? Ótimo. O ponto que surge agora é o seguinte: quando vocês percebem que a intuição é essa habilidade que pode ser desenvolvida dentro desses dois critérios, o ponto que surge agora é o seguinte: se ela é uma habilidade, ela vai exigir prática, não é? Justamente para você conseguir interiorizar esses padrões e reconhecê-los, você precisa ser exposto a muitas situações. Então é justamente aí que vai entrar o ponto-chave aqui. Eu não desenvolvi essa habilidade nas provas de humanas e linguagens, de que sempre ficava em dúvida entre duas e escolhia a correta da noite para o dia. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi fruto de uma preparação muito suada. Pra vocês terem noção, eu fiz aí mais ou menos 8, 9 simulados. Cada simulado tinha 180 questões. Além disso, eu fiz milhares, não foram dezenas, não foram centenas, foram milhares de questões durante o meu ano de preparação. Dessa forma, eu fui exposto a muitas questões de humanas e linguagens do Enem. E dessa forma, eu fui capaz de perceber, mesmo que de forma inconsciente, os padrões lá presentes. E sempre obtendo um feedback, se eu estava acertando ou não, eu fui desenvolvendo essa habilidade da intuição. E esse que é o ponto-chave aqui. A intuição não é mágica. A intuição não é aquela coisa de você seguir o seu sentimento e acertar tudo. Não é isso. A intuição é essa habilidade
que de forma inconsciente nós conseguimos reconhecer esses padrões das alternativas e marcar a alternativa correta. Você fala, Gabriel, que tipo de padrão é esse que a gente reconhece então? Vou trazer um exemplo. Uma coisa que eu percebi depois de um tempo que eu estava fazendo de forma inconsciente. Sempre que eu me deparava com uma alternativa que usava palavras muito fortes, como por exemplo, jamais, nunca, ninguém, de forma inconsciente eu já ficava com um pé atrás com relação àquela alternativa. Porque muito provavelmente, se eles usavam essas palavras muito fortes, provavelmente deveria haver alguma exceção e aquilo estaria errado. Então sempre que eu era apresentado palavras como jamais, nunca, ninguém, eu já percebi que aquilo ali provavelmente ia estar errado, não é? Então esse é um exemplo de um padrão, mesmo que de forma inconsciente eu percebi fazendo muita questão, e eu sempre evitava marcar as alternativas sempre que eu ficava em dúvida. Percebem como que essa intuição realmente é uma habilidade, ela não é mágica, e também não é sentimentozinho? Então, perfeito. Vocês pegaram a ideia central desse vídeo aqui, beleza? Então, desenvolvam essa habilidade da intuição, que ela vai ajudar vocês demais nas provas de humanas e linguagens. Ela foi justamente o que foi o diferencial para mim conseguir acertar tantas questões. Essa era a estratégia que eu estava querendo apresentar a vocês. E o ponto que tem que ficar bem claro é o seguinte: como que você desenvolve isso? Justamente por meio de muita prática. Então faz muito simulado, faz muita lista, faz muita questão, que no longo prazo, depois de muito tempo de prática, depois de ser exposto a muitas situações possíveis, que você vai desenvolver essa habilidade de forma precisa. Porque senão você vai cair naquela armadilha que sempre que você vai ficar em dúvida entre duas, você escolhe a incorreta, justamente porque você ainda não tem essa habilidade desenvolvida. Perfeito? Era basicamente essa a ideia do vídeo de hoje. É um vídeo um pouquinho mais complexo, mais difícil de entender, mas eu tentei ser o mais didático possível aqui, beleza? Então, caso vocês tenham gostado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, me sigam no Instagram, @gabriel.sp. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida que seja, podem me mandar mensagem lá, eu tô sempre aberto para conversar, beleza? Então me sigam no Instagram, gabriel.sp. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!